Aleluia! Quero cumprimentar nesse momento todos os ouvintes da Rádio Novo Templo com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Neste momento nós vamos começar mais uma ministração da Palavra do Senhor e eu gostaria, aí onde você estiver, que você, se puder, abra comigo a sua Bíblia no livro do profeta Joel, capítulo 2, versículo 23. Joel, capítulo 2, versículo 23. Diz assim, portanto, a palavra do Senhor: Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva, e fará descer como outrora a chuva, temporã e a seródia. Vou ler novamente para que você fixe bem esse versículo, que diz assim: Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva, fará descer como outrora a chuva temporã e a seródia. Nesse momento gostaria de te convidar para orarmos ao Senhor e pedir para que nesse momento não seja o homem, mas que seja o Senhor a ministrar e a falar ao seu coração. Senhor meu Deus, soberano, poderoso e amado Pai, nesse momento, Senhor, a Tua palavra mais uma vez vai ser ministrada. Senhor, que nesse momento, aonde esta mensagem estiver chegando, que não seja eu, Senhor, o homem a ministrar, mas que seja o Teu Espírito Santo a falar com o homem. Porque a Tua palavra diz que quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. Por isso, em nome de Jesus, nesse momento, Espírito Santo, usa a minha vida para ministrar a Tua palavra. Fala, Senhor, com cada ouvinte dessa mensagem, e que a Tua palavra, Senhor, vá entre nos corações e produza neste momento o resultado para o qual ela está sendo enviada. Em o nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, povo de Deus, povo abençoado do Senhor. Que Deus possa neste momento aí abençoar a sua vida, onde quer que você esteja. Amém? Bom, esta mensagem ela tem por título As chuvas de Deus. Repita comigo: as chuvas de Deus. Amém? E essa mensagem é interessante que ela está sendo gravada num período onde aqui no estado de São Paulo nós estamos passando por um momento de seca, né? As represas aí estão secando, está faltando água. Chuva aí, quando chove, não chove onde deveria chover, mas não vamos falar neste momento de chuva física, e sim da chuva de Deus, amém? E qual era, primeiramente, o contexto do livro de Joel? Qual era o contexto do livro desse profeta? Nós sabemos, meu querido, minha querida, que todas as vezes que o Senhor ele levantava o profeta com uma mensagem de arrependimento. Toda vez que o Senhor ele levantava um profeta, ele ordenava ao profeta que pregasse arrependimento. Isso nós podemos ver através de Oséias, quando o Senhor levanta o profeta Oséias para que Oséias profetizasse acerca da infidelidade do povo de Israel. Vemos também que o Senhor levanta aí a Ezequias, Isaías, quando o Senhor aparece a Isaías e pergunta: quem enviarei? E quem há de ir por nós? Né? Vemos aí Jeremias, quando o Senhor levanta o profeta Jeremias, e assim foi com todos os outros profetas. E não é diferente com o profeta Joel. E dentro do livro do profeta Joel nós vemos uma coisa interessante. Nós sabemos que o povo de Israel era um povo que vivia o quê? Da plantação e da colheita. Ou seja, era um povo que plantava e colhia para sobreviver.
E a palavra do Senhor nos diz que o Senhor Deus, então, como forma de castigo para o povo, ele envia o quê? Uma carástia que é causada por gafanhotos. Então o Senhor, ele envia gafanhotos para que consumisse tudo aquilo que o povo de Israel havia plantado. Tudo aquilo que o povo de Israel havia feito. Veja só comigo o que diz a palavra no capítulo 1 de Joel. A palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Ouve isto, vós, velhos, e escutai todos os habitantes da terra. Aconteceu isto em vossos dias? Ou nos dias de vossos pais? Narrai isto a vossos filhos, e vossos filhos os façam a seus filhos, e os filhos destes a outra geração. O que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador. E o que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Ou seja, vieram então as pragas de gafanhoto para devorar, destruir totalmente o que o povo havia deixado. O que o povo, aliás, havia plantado. Porém, meu querido, neste mesmo capítulo, você vai poder observar que não foi somente a praga de gafanhotos. O título desse capítulo é A Carástia Causada pelo Gafanhoto e pela Seca. Ou seja, além de serem enviadas pragas de gafanhoto para a destruição do povo, o Senhor também envia uma grande seca. Uma grande seca que se abateu sobre o povo de Israel. Porém, o Senhor chama o povo ao arrependimento. Isso nós podemos verificar no capítulo 2, versículo 12. E o Senhor diz assim: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejum, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Quem sabe, se não se voltar e se arrepender, e deixar após si uma bênção, uma oferta de manjares e libação para o Senhor vosso Deus? Ou seja, o Senhor agora chama o povo, o Senhor agora chama toda a nação para um arrependimento. E muitas das vezes não é diferente nas nossas vidas, não é diferente com a igreja, não é diferente sobre o povo de Deus. Amém? E nós lemos aqui no versículo 23, o Senhor falando sobre a chuva. E aí nós vemos primeiro a chuva temporã e a segunda, a chuva seródia. Bom, a chuva temporã, para que você possa entender, meu querido, minha querida, era a primeira chuva. E essa chuva geralmente ela vinha com maior intensidade sobre a terra. Ela vinha o quê? Para arrebentar os torrões, né? Os pedaços da terra endurecida, para que a terra então pudesse germinar. Então esta chuva, ela era a primeira, ela era a principal, e através dela a terra ficava pronta então para o plantio, para que pudesse se plantar as sementes, para que as mesmas viessem a germinar. Após o período então da chuva temporã, o que acontecia? Vinha a segunda chuva, que é a chuva seródia. A chuva seródia, ela vinha com menos intensidade. Por quê? Porque ela servia para amadurecimento dos frutos e não os prejudicava. Olha só como o Senhor, ele era muito bom para com o povo de Israel.
Primeiro ele manda uma chuva que purificaria a terra, que limparia a terra para o plantio. E logo em seguida ele envia a chuva para regar os frutos. E o que nós podemos aprender com isso? Eu gostaria de ler com você o que diz a palavra do Senhor em Amós capítulo 4, versículo 7. Além disso, retive de vós a chuva 3 meses antes da ceifa, e fiz chover sobre uma cidade e outra não. Um campo teve chuva, mas o outro não. O que ficou sem chuva se secou. Amós capítulo 7, versículo 4. Então o que quer dizer? Quando o povo de Israel abandonava os caminhos do Senhor, quando o povo de Israel abandonou o que Deus estava ordenando, o Senhor então enviou uma seca sobre o seu povo. Eu gostaria de lembrar com você a história do profeta Elias. A palavra do Senhor diz que o profeta Elias, ele chega ao rei Acabe e disse: olha, rei, não vai chover. O Senhor não vai mandar chuva sobre a terra. E o que aconteceu? Não foi enviado chuva sobre a terra, segundo a palavra de Elias. Então o que quer dizer? A infidelidade do povo trazia a falta de chuva. O Senhor fechava os céus, o Senhor tampava os céus como forma de incentivar o povo a se voltar para o Senhor, como prova de castigo para que o povo retornasse ao Senhor. E isso para o povo de Israel, como eu já falei no início dessa ministração, era uma coisa séria. Por quê? Porque o povo de Israel vivia basicamente da criação de animais e da plantação. Logo, se o Senhor fechasse os céus, a esterilidade iria se abater sobre toda a nação. E aí você pergunta, irmão Robson, tudo bem, nós sabemos que o povo de Israel ele era infiel, o povo de Israel por muitas das vezes foi convocado, foi chamado a voltar para o Senhor, a voltar para os caminhos de Deus, e aí quando o povo voltava, o Senhor derramava a chuva, porque é isso que diz aqui a palavra do Senhor, né, em Joel capítulo 2, versículo 23, alegrai-vos, porque o Senhor vos dará em justa medida a chuva. Mas para hoje, qual seria o significado para hoje? Bom, a infidelidade da igreja vezes esterilidade. Hoje, meu querido, minha querida, não é raro, mas vamos dizer que é comum, nós vemos igrejas que estão como terra seca. Você já viu aquelas igrejas que estão parecendo terra seca? Nada que se planta nasce, nada que se planta vai para frente. Ou seja, essas igrejas muitas das vezes se tornaram terra seca. Muitas das vezes o Senhor não tem derramado da sua chuva sobre estas igrejas. E o que o Senhor nos diz? A falta de fidelidade do seu povo, a falta de fidelidade por parte da igreja gera seca espiritual. A falta de fidelidade do povo de Deus leva muitos a serem estéreis espiritualmente. Você já viu pessoas, igrejas que não conseguem gerar frutos, que não conseguem gerar filhos, que não conseguem gerar ovelhas? Muitas das vezes é a falta da chuva de Deus, por causa da sua infidelidade. Igreja, o Senhor nos convida, assim como o Senhor convidou o povo de Israel. O Senhor nos convida a rever os nossos conceitos. O Senhor nos convida a rever como nós estamos diante dele.
Faça agora nesse momento uma autoanálise da sua vida como igreja de Jesus Cristo. Será que hoje, como igreja de Jesus Cristo, você se encontra como uma terra seca? Será que hoje você tem recebido a chuva de Deus? Ou será que você está seca? Se você está seco hoje, eu tenho boas notícias para você. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião. Regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva. Então, se hoje você está como terra seca, se hoje tudo que você planta aí na sua vida espiritual não nasce, se hoje a tua vida espiritual está sedenta, se alegre, porque o Senhor vai derramar a chuva. O Senhor vai derramar a chuva sobre você. O Senhor vai derramar a chuva sobre o seu ministério. Talvez o teu ministério esteja seco. Talvez o teu ministério esteja como aquelas terras lá do sertão. Você pega assim e você vê ela desfarelar na sua mão. Mas o Senhor, neste momento, Ele vai derramar a chuva sobre a tua vida. E qual o significado da chuva temporã sobre a igreja? O Senhor deseja derramar primeiramente a chuva temporã sobre a igreja. Por quê? Porque a chuva temporã, ela irá preparar a igreja para viver o melhor de Deus sobre a terra. Sabe o que vem fazer a chuva temporã? A chuva temporã, ela é a primeira chuva, como eu disse. Ela é aquela chuva que vai limpar o solo. Ela é aquela chuva que vai transformar, que vai tirar a impureza do solo, que vai quebrar os torrões do solo, que vai preparar o solo para receber as bênçãos de Deus, para frutificar. Nesta noite o Senhor quer derramar sobre a tua vida, meu querido, minha querida, a chuva temporã, para purificar a tua vida, para lavar a tua vida, para santificar a tua vida, para tirar toda a impureza, para transformar a tua vida. E logo depois, o Senhor deseja enviar a segunda chuva, porque Ele disse: fará descer como outrora a chuva temporã e a chuva seródia. O Senhor deseja derramar a chuva seródia, que é a segunda chuva. E qual o significado da chuva seródia sobre a igreja? Essa é a chuva que rega os frutos. Essa é a chuva que traz bênçãos para a igreja. Também esta é a chuva de avivamento sobre a igreja. A chuva seródia é a chuva de avivamento sobre o povo de Deus. A chuva seródia é a chuva que vai trazer a restauração para o povo de Deus, o avivamento para a igreja. Através dessa chuva a igreja ela cresce saudável. Veja só, porque o Senhor, no mesmo capítulo de Joel, capítulo 2, Ele fez uma promessa. No versículo 28 Ele diz: e acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Ou seja, o Senhor pretende derramar o seu espírito. O Senhor pretende derramar o seu espírito sobre a igreja. O Senhor pretende derramar o seu espírito sobre o povo, para avivar a sua igreja, para despertar o seu povo. É tempo, meus irmãos, de recebermos aí o avivamento de Deus. É tempo de sermos avivados, é tempo de avivamento. Muito se fala aí sobre teologia da prosperidade, mas o que o Senhor deseja para os dias de hoje é um avivamento espiritual sobre a sua igreja.
O que o Senhor deseja hoje é um avivamento não físico, não carnal, não temporário, mas permanente sobre o teu povo. Como está a tua vida? Hoje talvez você necessite receber o avivamento de Deus. E Deus vai enviar o avivamento sobre a tua vida. E o mais interessante é o que diz o versículo 23. Alegrai-vos, filhos de Sião, porque o Senhor vos dará em justa medida. Em justa medida. Sabe por quê? Em justa medida? Eu fiquei meditando, mas Senhor, em justa medida sim. Porque se vem chuva em pouca quantidade, a igreja continua seca. Se o Senhor enviar chuva em pouca quantidade, não vai adiantar nada. Por quê? Porque o povo vai continuar seco. O povo vai continuar necessitado. Porém, se ao contrário, o Senhor enviar muita água, água em excesso, chuva em excesso, o que acontece? A igreja morre afogada. Então por isso que diz a palavra que o Senhor enviará em justa medida a chuva. Aí talvez você me pergunte, mas Diácono Robson, como é que eu faço para receber as chuvas de Deus? Eu reconheço que eu estou com uma terra seca. Eu reconheço que eu necessito de um verdadeiro avivamento. Um avivamento não passageiro, mas que permaneça. Como que eu faço para receber isso? A resposta nós vamos encontrar no livro de Oséias, capítulo 6, versículo 3, que diz: prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa. Ele descerá sobre nós como a chuva seródia que rega a terra. Oséias capítulo 6, versículo 3. Você entendeu, meu querido, como você vai receber as chuvas de Deus sobre a tua vida? Como você vai receber o renovo de Deus sobre a tua vida? Como você vai receber o avivamento de Deus sobre a tua vida? É conhecendo ao Senhor. Por isso que ele diz: prossigamos em conhecer ao Senhor. Prossigamos em conhecer ao Senhor. Não é conhecer o Senhor hoje e amanhã não conhecer mais o Senhor. Não é conhecer o Senhor agora, e daqui a 2 minutos não conhecer mais o Senhor. Não é conhecer o Senhor uma vez por semana no culto de louvor e adoração, mas é conhecer o Senhor todos os dias. Porque o profeta diz: prossigamos em conhecer o Senhor. Quer dizer, isso é uma ação constante. É constante conhecimento do Senhor. É constantemente conhecer ao Senhor. E ele diz: por como a alva, a sua vinda é certa. E ele mesmo, o Senhor, descerá sobre nós com a chuva, como a chuva seródia que rega a terra. Ei, meu querido, quer receber aí o avivamento de Deus? Conheça o Senhor. Não tem como nós recebermos o avivamento, não tem como nós recebermos o Espírito Santo se nós não conhecermos o Senhor. Por acaso, meu querido, você recebe algo de alguém que você não conhece? Não tem como você receber algo de alguém que você não conhece. Mas quando nós conhecemos, nós passamos a receber algo. E assim do Senhor, Ele mesmo descerá sobre nós como a chuva seródia. E as chuvas de Deus são chuvas de bênção. As chuvas de Deus, meu querido, são chuvas de bênção. Veja só o que diz a palavra do Senhor.
em Ezequiel capítulo 34, versículo 26. Delas e dos lugares em redor ao meu outreiro, e eu farei descer a chuva a seu tempo, serão chuvas de bênçãos. Ezequiel 36, versículo 26. O Senhor promete que a chuva que Ele vai enviar sobre a igreja, que a chuva que Ele vai enviar sobre o seu povo, que a chuva que Ele vai enviar sobre a tua vida, são chuvas de bênçãos, são chuvas de vitória. Aí você fala: Diácono Robson, que chuvas são essas? Que bênçãos são essas? Ei, veja comigo o que continua dizendo Joel capítulo 24. E as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de vinho e óleo. A primeira coisa, transbordarão de vinho e óleo, de vinho. O vinho, meu querido, simboliza a alegria. Ou seja, a chuva do Senhor vai trazer alegria para a tua vida. A chuva do Senhor vai trazer alegria para o teu ministério. A chuva do Senhor vai trazer alegria para aquilo onde outrora era só tristeza. Talvez a tua vida até esse momento, como terra seca, tenha sido só tristeza. Talvez a tua vida até esse momento, como uma terra seca, tenha sido uma vida somente de angústia, onde você olha e diz: olha, não tenho tido contentamento na minha vida. Olha, eu não tenho tido alegria na minha vida, mas o Senhor diz que a tua vida vai transbordar de vinho, de alegria. A palavra do Senhor continua dizendo: o óleo, que simboliza a unção do Espírito Santo sobre a tua vida. A unção do Espírito Santo vai estar sobre a tua vida. A unção do Espírito Santo vai estar sobre a tua cabeça. A unção do Espírito Santo vai estar em tudo aquilo que você fizer. Porque a palavra do Senhor diz que a unção do Espírito Santo, ela é poderosa, ela despedaça jugo. A unção do Espírito Santo, ela faz com que o diabo te respeite. A unção do Espírito Santo, ela modifica a tua vida. Então o Senhor vai derramar a unção sobre a tua vida. Ele continua dizendo no versículo 25: restituí-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor, pelo cortador, o meu exército que enviei contra vós outros. Ou seja, o Senhor enviou sobre o povo de Israel o gafanhoto, o migrador, o cortador, o devorador, mas o Senhor prometeu que restituiria tudo que o devorador, o cortador e o migrador roubou do povo. Isso significa que o Senhor vai devolver sobre a tua vida tudo aquilo que foi roubado. O diabo pode ter roubado na tua vida familiar. O diabo pode ter roubado no seu trabalho. O diabo pode ter roubado na sua vida espiritual, ou até mesmo sentimental. Porém o Senhor vai restituir sobre a tua vida quando a chuva de Deus descer sobre a tua vida. Quando você passar a prosseguir em conhecer o Senhor. Quando você passar a ter intimidade com o Senhor. A restituição virá. A bênção virá. O Senhor vai restituir a alegria na tua família. O Senhor vai restituir a alegria no teu trabalho. O Senhor vai restituir a alegria na tua vida sentimental. O Senhor vai restituir a alegria no teu ministério. O Senhor vai restituir porque a chuva dele está descendo sobre a tua vida. Ei, o versículo 26 continua dizendo: comereis abundantemente e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco. O meu povo jamais será envergonhado. Comereis abundantemente, ou seja, uma promessa: os teus celeiros estarão cheios, tanto espiritual. Não vai faltar palavra de Deus para te alimentar. Não vai faltar palavra de Deus para te encher de alegria, para que você se farte. Como dentro da tua casa também vai ter provisão de Deus. Como dentro da tua casa o Senhor, ele vai prover. O teu celeiro vai estar cheio.
E o Senhor continua dizendo: e o meu povo jamais será envergonhado. Deus não deixará o opróbrio sobre a igreja. Deus não deixará vergonha sobre a igreja. Deus não deixará vergonha sobre o seu povo. Quantas e quantas igrejas têm sido envergonhadas. Quantas e quantas igrejas têm sido tidas aí, olha, como miseráveis. Quantas e quantas igrejas não têm ido para frente, as pessoas têm zombado, têm caçoado. Por quê? Porque falta a chuva de Deus. Porque falta a presença de Deus. Mas o Senhor promete que o seu povo não será envergonhado. Satanás não vai rir da igreja, Satanás não vai caçoar da igreja, Satanás não vai mais zombar da igreja. Porque a igreja vai ser uma igreja vitoriosa. E estamos aí, meu querido, vivendo os últimos dias da igreja sobre a terra. E a palavra do Senhor diz que nesses últimos dias o que o Senhor mais anseia, o que o Senhor mais deseja é derramar o Espírito Santo sobre a sua vida. O que o Senhor mais anseia é derramar o Espírito Santo sobre a igreja. O que o Senhor mais anseia é derramar o Espírito Santo sobre o seu povo. Mas para isso a igreja tem que permanecer fiel. A igreja tem que permanecer ligada. A igreja tem que permanecer em oração. A igreja tem que permanecer em consagração constante, buscando de Deus. Porque o Senhor quer derramar o seu Espírito como Ele nunca derramou esses dias. Porque estamos chegando, meu querido, minha querida, no tempo de colheita. Estamos chegando no tempo de colheita. O próprio Jesus disse: olha, os campos estão brancos. Porém, meu querido, vidas estão aí para serem resgatadas. Vidas estão aí para serem alcançadas. Vidas estão morrendo lá fora, esperando uma mensagem de salvação, esperando direção. Jesus, a palavra do Senhor diz que quando Jesus ele olhou para a multidão, ele se compadeceu da multidão. Sabe por que Jesus se compadeceu da multidão? Porque elas estavam como ovelhas desgarradas que não tinham pastores. E o Senhor, muitas das vezes, tem ministrado ao meu coração que o povo está desta maneira, como ovelhas que não têm pastor. Quantos pastores hoje estão somente se alimentando da gordura das ovelhas? Quantos pastores, como disse o apóstolo Pedro, estão fazendo das ovelhas comércio? Quantos pastores não estão mais alimentando as suas ovelhas? Quantas ovelhas estão morrendo anêmicas dentro da própria igreja? Se tem vidas morrendo anêmicas dentro da própria igreja por falta de alimento, pensa lá fora no mundo. Mas o Senhor nos chama hoje a essa realidade. A realidade que Ele quer derramar o Espírito Santo para que nós possamos ir lá fora, entrar no terreno do diabo, resgatar almas, resgatar vidas, trazer de volta aquele que se perdeu. Quantos homoafetivos necessitam ser alcançados pelo Senhor? Não são um e não são dois, são muitos. E o Senhor quer levantar um povo forte. Mas para isso Ele precisa primeiramente derramar a chuva temporã para limpar as nossas vidas, para purificar as nossas vidas, para sarar as nossas vidas, para preparar as nossas vidas para a semeadura. E Ele precisa derramar a chuva seródia, a chuva de avivamento. Ele precisa nos avivar. Ele quer nos avivar. Se coloque na posição nesta noite. Se coloque na posição neste momento. Não deixa mais que o diabo tire o teu foco, que o diabo tire a tua atenção. Mas se coloque no querer e na vontade do Senhor. Eu quero te convidar nesse momento para orarmos ao Senhor. E você vai pedir:
Senhor, eu quero um avivamento sobre a minha vida. Senhor, eu quero um avivamento sobre o meu ministério. Senhor, eu quero um avivamento desesperadamente. Deseje hoje desesperadamente o avivamento de Deus. É tempo de avivamento, igreja. É tempo de avivamento, povo de Deus. Senhor meu Deus, soberano e amado Pai, neste momento, Senhor, a Tua palavra, Senhor, ela foi ministrada aos corações. Senhor, e a Tua palavra, Deus, ela nos diz que nesses últimos dias, ó Deus, o Senhor derramaria do Teu Espírito sobre toda a carne. A Tua palavra nos diz que nesses últimos dias, Senhor, o Senhor derramaria do Teu Espírito Santo. Por isso, em nome de Jesus, neste momento, meu Deus, venha derramar do Teu Espírito Santo sobre as nossas vidas. Por isso, em nome de Jesus, neste momento, meu Deus, venha derramar do Teu Espírito Santo sobre a vida daquele que escuta esta ministração. Que neste momento, meu Deus, o Senhor venha derramar uma chuva de avivamento sobre a Tua igreja no Brasil. Que o Senhor venha despertar a Tua igreja, Senhor, para a realidade de prosseguir em conhecer o Senhor. Porque assim diz a Tua palavra, que a Tua vinda ela é certa, como a chuva sobre nós. Por isso, Senhor, que no nome de Jesus, Pai, nós venhamos nos colocar na brecha para sermos usados. Nos ajuda, Senhor, que a nossa terra não venha mais ser uma terra estéril, aonde nada se planta, onde nada se colhe. Ah, Senhor, que a nossa terra possa ser neste momento uma terra frutífera. Uma terra, Senhor, onde se planta e nasça 30, 60 e até 100. Em o nome de Jesus, que o meu irmão neste momento, que a minha irmã neste momento, receba a unção e o avivamento do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém, Jesus.